bem, fazejos membros da Guilda de Comediantes. Eu sou o Cacofonias, que você ouve no Spotify ou vê na câmera aqui do YouTube. Seja bem-vindo a mais um episódio. Eu não estou sozinho, você sabe que eu estou aqui com os outros professores da Guilda de Comediantes. Se você acompanha esse podcast, e sempre gosto de começar por ele, porque é o meu membro favorito, Ricardo VR. Tudo bem, cara? Olha, eu tentei meter um atestado pra não vir hoje, porque o tema de hoje eu sabia que ia acontecer em algum momento. É isso, porque o pessoal gosta de tema mala, hein? Meu Deus do céu. Então, tudo bem, estou aqui já prometendo ficar calado. Mas porque tu tá eu não no teu aguento limite hoje. mais esse... Tô no meu limite. Eu não aguento mais, há 15 anos debatendo isso aí, mas tudo bem, mais um dia aí pra debater. Vamos lá. André Bolsinha, você revela agora qual o tema ou vou segurar a audiência? Eu vou dizer só o seguinte, que o nosso tema é o buraco negro do humor. O comediante tenta evitar, mas vai sendo puxado pra ele, Você não acha consegue que a palavra escapar. negro nessa expressão, buraco É negro, isso que a gente vai discutir ao longo do... é meio limite, assim. Aragão. Fala, meu. Ó, como diria o ditado, né? Quem tem limite é município, né? Aqui Um não. importante ditado chinês, né? Muito conhecido. Do mestre Fu Manchu. É, isso. E, ó, Eu acho hoje, engraçado porque que esse ditado não para um pouquinho pra analisar que qualquer coisa tem um limite, bicho. Isso não faz Tudo sentido nenhum, acaba né? e começa uma outra coisa. mas é o município. Está decretado. Mas sabe o que não tem limite? O número de inscrições no nosso curso. guildadecomediantes.com.br não acaba nunca. Você pode ir lá se inscrever quantas vezes quiser. Se você quer fazer 10 inscrições, pode, não pode, velho? Claro! Compra pra você, compra pra sua irmã, compra pra família. Se você for dono de empresa, faz os seus funcionários fazerem o nosso curso. Ele serve pra você que quer ter um funcionário que trabalha melhor, vai ser mais bem-humorado. A gente vai adaptando aí, cara. Mas é curso de quê? Explica aí pra gente. É o curso de roteiro de humor da Guilda de Comediantes. Isso, mas você também vai, se você é um professor, por exemplo, quer se tornar um professor que tenha aula mais atraente, quer ser um professor disputado pelos alunos, faz o nosso curso, você vai ver as técnicas para o aluno não dormir na sua sala de aula. Então, tem isso também. Se você quer dar uma palestra mais interessante, tem o nosso módulo lá para você aprender. E se você quer deixar de fazer piadas, aquelas piadas que todo mundo conhece no seu número de stand-up, você compra o nosso curso que você vai aprender. Tem mil e uma utilidades. E o nosso curso é baseado em coisas tangíveis. A gente sempre vai falar pra você os métodos, como fazer. Nunca vai ser assim. É importante você ter alegria. Busque dentro de si mesmo. É importante você ser uma pessoa divertida. O humor é como uma laranja. Você descasca e aí você procura o caroço. Não, cara, é bem direto. Tem os métodos, tem as ferramentas de comédia. Não, e se como você, aplica. e se você por acaso não acredita na gente, entra na nossa página, tem um depoimento de diversos alunos nossos lá e você vai ver que funciona as técnicas que a gente explica, as mecânicas, o nosso método. Tudo é baseado no que a gente já testou, já funcionou. Então não tem enrolação, cara. É legal ter falado isso, que não só vê dos alunos, ele entra na nossa página guildadecomediantes.com.br, tem lá o Hélio de la Penha falando do nosso curso, tem lá o Paulo Carvalho, tem o Ed Gama, tem o Hudson, né, apresentador do BBB. Então tem várias pessoas assim que trabalham com comédia, tal, que usam comédia no seu dia a dia, falando do nosso curso. Então, assim, não tem... Vai lá e se inscreve, cara. Não, e o melhor custo-benefício, pelo número de aulas, horas gravadas, são quase 80... Eu nem sei que dia tá indo ao ar esse programa, mas provavelmente estamos perto de 80 ou mais de 80 aulas, mais de 45 horas gravadas, então você não encontra esse pacote em lugar nenhum. E se você, lembrando, lancei essa promoção semana passada, se você mandar uma mensagem e disser, sou ouvinte do podcast da Guilda e quero fazer o curso, eu dou 10% de desconto pra você. Boa, velho. Esse é o cara. E o tema de hoje? Vamos ao tema, então. Vamos. Não, antes de falar do tema, tem uma coisa que eu ia esquecer. Você pode ser assinante desse podcast por R$10. Né? Por R$10 você assina esse podcast e você... Só por R$10 você, por mês, você tem acesso a todos os extras desse podcast, dos episódios anteriores desse. E cada extra é uma microaula que a gente ensina algo sobre o tema que a gente não falou aqui no episódio, porque é um pouco mais específico. A gente mostra alguma coisa, ou fala um pouquinho mais teoricamente. Aqui a gente está no meio de um papo, debatendo assuntos. E o assunto de hoje, já que a gente falou do assunto, que vai ter um extra lá, é
limite do humor, que é muito pedido, todo mundo quer falar sobre limite do humor. VR já tá cansado. Quem mais aqui tá cansado desse tema? Opa! Tá cansado? Você já tá cansado desse tema? Não, eu tô bem. Cara, eu tenho a Que bom, impressão... então fiquem à vontade aí, muito obrigado. Eu volto no final pra falar do YouTube. Cara, eu tenho a impressão que, claro, esse tema, como o VR falou, tem pelo menos aí uns 15 anos, né? Mas assim, eu tenho a impressão que eu poderia falar a vida inteira desse e nunca me cansaria. O homem polêmica, né? Que legal. Cara, porque as pessoas ficam irritadíssimas com esse tema. E eu acho que, diferente da maioria dos humoristas, né? Os comediantes, eles têm justamente esse princípio, assim, que é... Não, o limite é de cada um. Não, isso aí é... O humor não tem limite. Eu discordo. Tem limite pra caralho no Então vai lá. Fala aí. É isso aí, começou. eu trabalhei. Tem limite do começo ao fim, cara. Tudo... Você começa por aí. Primeiro, todo humorista tem um limite que é o seu público. Eu nunca vi um humorista que vai fazer assim... Vou fazer piada pra esvaziar meu show e ficar pobre. Eu nunca vi um humorista com esse princípio assim. Vou Já fazer... vi que fizeram, mas já viu o comediante que fez. Mas que queria fazer, não... Que queria fazer, exatamente, né? O próprio Jason, aí talvez o cara mais entendido do comédia, fala, mas o Jason, que tem gente que sai no meio do show dele. Uma tia velha, outro não sei o que, o dinheiro continua circulando lá. Então assim, ninguém quer perder seu público, né? Todo mundo... O cara que errou a mão, o nosso amado Kramer, né, do Seinfeld, quem viu a cena lá, pô, que foi acusado de racismo e tal. Ele parou, ele saiu da comédia. Ele saiu da comédia. O cara foi banido. Foi banido. Então há limites. Então assim, por mais que você diga assim, eu não tenho limite. Alguém dá uma hora vai te dar um limite. Alguma hora vão te enfiar porrada, vão parar de ir no seu show, você vai passar fome. Eu lembro do Cláudio, acho que foi o Cláudio Torres Gonzaga uma vez que falou que o limite do humor é quanto você aguenta pagar pro teu advogado. Exato. Esse é o limite. Então assim, por mais que você ache, não, pra mim não tem limite. Cara, tudo bem, você é doidinho e tal, não tem limite. Mas uma hora vão te dar o limite vai vir de fora. Eu não tenho o que fazer, cara, é isso. Assim, Mas então, só pra jogar mais... Não é nem apagar fogo com gasolina, mas... Então, você começou dizendo o quê? Que não tinha limite. Não, você começou dizendo que vários comediantes dizem assim, é muito pessoal. Mas no fundo não é pessoal? Não, porque não é você que decide. Não, mas peraí. Não, mas olha pessoal só. seria assim, gente, meu limite é fazer... Não, mas eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo por mim. O meu limite, provavelmente, ele vai chegar antes de dar merda. Entendeu? Porque eu me imponho um limite. Eu tenho o meu limite pessoal. Então, no meu caso, não precisa dizer qual é. Talvez eu nem saiba. Porque acho que eu nunca cheguei a esse momento. Porque o limite se também... solta, Aragão. Se solta mais. Seja você mesmo. Busca a verdade. Não, mas é verdade, cara. Porque assim, primeiro que eu acho que são dois tipos de limite. Que, assim, eu posso consumir qualquer coisa. Vou rir de qualquer tipo de piada. Talvez eu não faça qualquer piada. Então acho que tem essa diferençazinha pra mim. Assim, no meu entendimento. Sim. Não que eu não faça piada sobre... Eu estava vendo o cara fazendo a piada sobre Jesus Cristo. Era piada até bem tranquila. O cara falando assim, ele falou assim, por que nos filmes de Harry Potter comemora-se o Natal? Sim, eu vi isso. Aí o cara falou assim, Jesus Cristo, se ele estivesse lá, ele ia ser só mais um, cara. O cara ia fazer tudo que todo mundo faz. O que você faz aí? Eu transformo água em vinho. Ele, aqui todo mundo faz isso. Tipo assim, sabe? Por que os caras celebram o Natal? Então, cara, é uma piada que provavelmente muita gente... não, mas é um desrespeito com Jesus. Tu não falou mal de Jesus. Sim. Só que a gente aprendeu isso lá, acho que no Caceta, quando a gente escrevia, a gente aprendia que tem temas que basta você citar. Hoje mudou muito, né? Hoje todo mundo já faz muito. Jesus virou personagem normal de esquete, de piada. Mas mais ou menos, né? Mas tem uma oposição aí forte, ainda né? Inclusive, tem grupos distintos de limite do humor que geralmente os que fazem piada com Jesus não fazem com minorias. Os que fazem com minorias não fazem com Jesus. Isso. Tanto que o debate é sempre esse. Né, você pega, né? Vamos dar nome aos bois. Vocês não precisam embarcar, não. Eu vou dar nome aos bois aqui, tá na minha conta, tá, gente? Geralmente, os Leoliners, né, quando vão falar. Esse Leoliner, eles falam. Vocês estão reclamando de piada com trans, mas vocês vivem fazendo piada com Jesus. E os Pochartes, Gregórios, eles vão falar. Vocês querem ficar fazendo piada com trans, mas a gente faz uma com religião e vocês já ficam se doendo. Então são grupos distintos, inclusive, de limites. Mas aí vamos para aquela outra discussão que é oprimido e opressor. Cara, mas isso com religião também é muito variado, assim, né? Porque aí eu vi as pessoas, porque a religião oprime, não sei o quê. Cara, depende de onde tá essa religião, de que lugar, tal. Geralmente a galera defensora do Gregório vai falar isso. Não, eu sou religião porque a religião é opressora. Cara, isso tem que ver o contexto, né? A gente, vai ver o
Padre Júlio Lancelotti aí distribuindo quentinha pros mendigos e apanhando. Então, assim, cara, em que lugar é opressão? Cara, é muito difícil essa balança de quem é oprimido a opressão o tempo inteiro, né? O que é impressionante nessa discussão, que eu acho que em parte é o que cansa, que o VR estava falando, é que as pessoas ficam muito agressivas nesse assunto, né? Então, é quase impossível conversar, né? A gente na guilda, a gente acabou de postar um vídeo do George Carlin, né? O comediante de stand-up dos anos 60, 70 e tal. 2 meses já, vocês. Mas... É verdade. Dependendo de quando você viu, postou há muito tempo e tal. E o debate é essencialmente religioso, né? Uma galera religiosa dizendo é um absurdo fazer uma piada. E a piada não é nem nada demais, né? A piada, assim, não é sobre Deus em si, no fundo é sobre esse lado opressivo da religião. Uhum. Cara, mas é uma loucura. As pessoas dizem, mas esse cara não leu a Bíblia, esse cara esqueceu que Jesus ficou do lado. O cara não esqueceu nada, né? Ele só... Ele só fez uma observação bem-humorada. Exatamente, cara. Não, é muito fácil rir, mas quando Jesus fez o não sei o quê... Cara, é uma violência que não tem sentido nenhum, né, cara? Uma piada, né? Sim, e assim, existe também. Isso é uma coisa que os comediantes têm dificuldade de entender, e os que não são comediantes têm difícil de entender, gente. Porque pra gente, às vezes, é uma discussão de trabalho. Sim, né? E, cara, é normal, eu até entendo, porque as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de debate, porque elas não são comediantes. Então, pra elas, às vezes, porra, tô todo dia na igreja, o pastor fala, eu vejo um comediante debatendo aquilo como se fosse trabalho. É tipo, cara, sabe, a prostituta conversando, depois fala, não, porque tem uns pintos, não sei o que. Cara, a mulher tá falando do meu pau. Mas respeito, pô. Ela viu 20, entendeu? Assim, a gente, porra, vai num show, a gente vê piada, né, quando a gente tá no bastidor, tal. Cara, é piada de tudo que a gente tá acostumado a piada. E umas a gente gosta, a gente não. Assim, tanto que depois eu vou puxar até um tema que tem a ver com isso, aqui dentro desse episódio. Mas, cara, as pessoas acharem também que toda piada, ela, pro comediante, tem esse peso tão grande, assim, de ser uma doutrinação, uma bandeira, nem sempre... Às vezes tem, de fato, mas nem sempre tem. Um ídolo nosso aqui, de nós 4, que é o Ricardo Araújo Pereira, o português, que tinha o Gato Fedorento, e ele fala isso, né? O primeiro post nosso do Instagram era esse. Ele falou, olha, na comédia ou você ri de tudo ou não ri de nada. Porque é isso, se você abrir uma exceção, porque você acha importante exceção, então a pessoa do seu lado também pode abrir uma exceção e todo mundo vai ter uma exceção e nada vai ser possível. Uhum. Então, é isso, ou vale tudo ou não vale nada. Mas as pessoas sempre acham que só pode tirar o que ela quer, né? Não, eu acho que religião não pode. Não, eu me lembro que a gente trabalhava com um cara que era meio assim, eu faço piada de qualquer coisa. Aí um dia fizeram uma piada com ele, ele não gostou. Aí eu me lembro que a nossa chefe virou pra ele e falou assim, o humorista perdeu o humor, né? Porque foi exatamente isso, ele já achava... Cara, mas todo mundo tem esse momento, cara. E quando não é essa pessoa, o pessoal que eu tô falando assim, da plateia e tal, é o lugar que você trabalha. As pessoas dizem, não, mas o humor não tem limite. Cara, vai trabalhar em qualquer programa. O limite é institucional, é ali do programa. Eu não ia levar, por exemplo, a piada de necrofilia pro Zorra. A gente escreveu no Zorra. Alguém precisava me falar que era o limite? Não, porque você tá, porra, eu vejo os programas da Globo, eu sei qual é o limite. Eu não vou ser o idiota que chega lá. Aí, pensei uma piada de necrofilia. O limite, talvez ele não precise, ele não tá ele igual não o é município que tá declarado, né? Você não vê. Tá vendo? Exato, cara, porque senão você é um maluco também que não acerta o tom do próprio programa, cara. Mas eu acho que a discussão tem dois, acho que o Aragão falou um pouco isso, né? Tem dois caminhos. Um é o limite real existente, né? Isso, você tá no programa da Rede Globo, você tá no ar, você tá fazendo piada de idosos, num hospital e tal. Aí tem esse limite prático, né? Pra funcionar, porque se você desrespeitar, simplesmente não vai ser engraçado. Sim. Agora, tem um limite, que eu acho que essa outra discussão, e elas se confundem, eu acho que isso atrapalha a discussão, é qual deveria ser o limite ideal, né? Sim. Porque aí tem gente que vai falar, cara, olha só, nenhum humor devia brincar com Jesus, porque ele é uma pessoa muito boa e tal, e tem gente que fala isso. Sim. Nenhum humor deveria falar de marginalizados, de povos oprimidos. Aí, enfim, aí é uma discussão, é uma outra discussão, né? Eu acho que são duas discussões que são diferentes e que se misturam. Sim. E a ideia de que não pode mexer com o oprimido é isso, que o humor é uma arma, né? E o Ricardo Araújo Pereira fala isso também, cara, o humor não aleja. Né? Então, assim, não dá pra tratar piada como se fosse... Mas sabe o que as pessoas confundem também? Isso foi ótimo você ter falado isso, porque isso também parte de uma confusão que é o seguinte. As pessoas acham que um humorista em cima do palco, fazendo uma piada profissionalmente, pra gente pagar o ingresso, é igual ao cara que faz bullying na sala de aula. E não é. O cara que faz bullying na sala de aula não é um humorista, ele tá fazendo bullying. Ele tá num lugar que não é de comédia, perseguindo o outro.
fazendo bullying. O E as Léo pessoas Lins... acham que se você faz isso na sala de aula, você vai ser humorista. Se você é humorista, você faz isso na sala de aula. E não tem a ver uma coisa com a outra. O Léo Lins outro dia deu um exemplo muito bom, que ele falou, depois, sei lá, alguns meses atrás, teve problema, que ele foi censurado e tal, saiu do ar o show dele do YouTube, e aí eu vi ele dando uma entrevista, ele falou, não, pra mim a minha situação é igual um cara que briga na rua e mata o cara de porrada, e o cara que luta boxe profissionalmente. Porra, os dois deram um soco no cara, mas numa circunstância e outra numa completamente diferente. E é um pouco isso que você tá falando. Exato, porque toda discussão que eu vejo contar nos comentários assim, por isso que pessoas nas escolas sofrem bullying, não sei, cara, não é por isso. Não é por isso. Não é por isso, Mas, cara. cara, assim, isso o colégio tem que controlar. É isso que é tão irritante na discussão, que eu acho que o VR talvez, não sei se é nesse lugar que Acorda o VR. discussão te irrita, cara. É porque assim, a discussão não anda. Não anda. Não, tem outra coisa que me irrita também, que às vezes é o seguinte, às vezes é uma piada tão ruim, cara, e eu fico impressionado como essa piada ruim gera tanta repercussão, tanta mídia. Eu falo, cara, esses caras realmente, eles têm um talento, porque como eles conseguiram fazer dessa piada ruim uma mobilização tão grande? Então é um misto de inveja também, cara. Eu queria conseguir fazer uma piada ruim que repercutisse tanto assim. Cara, mas às vezes não é a piada, é o tema. Basta você falar assim, um trans atravessou a rua. Aí, caraca, trans, tal. Aí vira uma polêmica, porque é o tema da vez, assim. E eu acho curioso, assim, quando as pessoas brigam demais. Eu já fui muito defensor da ideia do Rafinha Bastos, quando ele saiu não sei o que, é aquilo assim, brigar pela piada, tem direito de falar. Hoje em dia, cara, eu acho isso cansativo. Mas você tá falando com preguiça também. Cara, exato, cara. Você vai pensar assim, pede desculpa. Pede desculpa, gente, desculpa. Cara, não mudou nada. Não, mas é sincero. É sincero. Amanhã eu faço de novo, peço desculpa. Cara, porque são anos vendo, não vale a pena ficar esmurrando, assim. As pessoas não vão entender e tal. Pede desculpa, cara. Pede desculpa. Tá bom, desculpa. Desculpa aí, o telefone tocou. Cara, é o alarme da glicemia do meu filho, que meu filho é diabético. Não faço piadas com diabético. Esse é o limite do Caco. Cara, e é isso, cara. Assim, as pessoas também brigam demais. Mas uma coisa que tem a ver com isso que a gente tá falando, diferenciar sala de aula, o que pode, o que não pode, quem determina, né? Uma vez, com o nosso valoroso Ulisses Matos, quem não sabe, o Ulisses Matos é um roteirista, comediante, e ele foi uma das pessoas que, há muito tempo atrás, fez uma observação que eu achei muito interessante, né? Que só poderia ter vindo dele, que é um grande altruísta, né? Tal, bonzinho, assim. Príncipe do humor. Um príncipe do humor, né? Uma pessoa de bom coração. Eu tava falando assim, eu tava meio nesse lugar já cansado, né? Porque já tinha um tempo que tinha começado falando assim, eu também não entendo porque as pessoas insistem em fazer com que certos temas sempre dão merda, que já são crime. Racismo, por exemplo, é crime. Pra que eu vou fazer piada racista e racismo? Porque assim, diferenciar uma coisa que é importante, né? Talvez o nosso ouvinte nunca tenha pensado nisso. Tem crimes que eles se dão fisicamente, né? Você fazer uma piada de estupro, né? Ele nunca vai ser um estupro, porque o estupro é físico, né? Ele precisa ter uma consumação física. A piada, ela se dá no plano verbal. Se fazer uma piada de agressão, ela nunca vai ser uma agressão física, né, no caso. Ela nunca vai ser uma agressão física. Porque a agressão física, como diz o nome, é agressão física. Você pode fazer de uma agressão verbal e tal. Né? Você vai fazer uma piada de pedofilia, você nunca vai ser pedófilo por falar, porque ela se dá no plano físico, a pedofilia. Quando você faz racismo, o racismo, ele existe também no plano sem ser físico. Então é muito difícil, de fato, e as pessoas ficam, você separar ali, é piada, tal, não é piada, tal. Eu falei, cara, eu tava falando isso pro Ulisses, né? Porque as pessoas fazem certos temas, cara, deixa, cara, ninguém vai morrer se não existir esse tipo de piada. Não é assim, cara, vê o que tá na lei. E faz piada da lei, já é tema pra caceta pra poder fazer piada. Cara, já é tema demais pra poder faz o que não é crime, cara. Tenta fazer o que não é crime. Aí o Ulisses me falou uma coisa que eu fiquei reflexivo. Ele falou assim, mas você já parou pra pensar que em alguns países são crimes coisas que a gente concorda? Então, só porque é crime a gente vai deixar de fazer e combater? Aí eu falei, caralho. Cara, vai pra lá, entendeu? Então luta aí, cara. Se você é o guerrilheiro das piadas, eu acho que o Léo Lins meio virou o guerrilheiro das piadas. Ele tá militando. O que é engraçado dessa época, que assim, sobretudo no Brasil, né? Porque você pega, assim, essa coisa do politicamente correto de você não poder, né, falar de determinados grupos e tal. Nos Estados Unidos, quem bate de frente contra isso são humoristas que têm um posicionamento de esquerda. Mais progressista. Mais progressista. Então você pega todos esses caras, o Dave Chappelle, o Chris Rock e tal, que são alvo do politicamente correto, eles estão à esquerda, né, digamos assim. Uhum. E aqui no Brasil é o contrário, né? Quem tá batendo de frente com isso... religião. Que aí o Porta dos Fundos enfrentou aquele processo. Isso, Embora, sim. Mas de uma maneira geral, quem tá
o alvo dessa galera é um pessoal de direita, né? Identificado ali com um posicionamento mais direito. Isso confunde, porque normalmente quem vai contra a lei, se você pensar historicamente do humor, é contra um governante autoritário. Então essa coisa do lícito é muito importante, né? Por exemplo, agora no início do ano, uma comediante iraniana foi presa na solitária durante, sei lá, 60 dias, porque fez piada com o véu. Sim. Ela postou um vídeo no Instagram que ela fazia uma... É uma jovem, assim, deve ter 20 e poucos anos, mas ela fez uma senhora que botava o véu, mas ficava só o nariz de fora. E ela ia falando do véu e ia começando a ficar nervosa. E aí ela foi mandada para solitária. Porra, é uma lei, não pode zombar o véu, mas ela zombou e foi presa. Nenhum de nós aqui acha que alguém devia ser preso por zombar do véu, né? Mas é lei lá. Mas ela violou a lei, né? O que você falou. Ela violou a lei. Em última instância é lei, mas, assim, né, cara? É muito interessante saber também que a partir do momento, né, que você faz essa escolha de ir contra a lei, né, isso, você tá virando um guerrilheiro ali da comédia. Isso vai virar seu principal baluarte. Dá um exemplo aqui, né, porque as pessoas ficam... Hoje em dia, cara, isso é uma parada que me irrita. Assim, pessoa que usa a expressão mimimi é uma coisa que me revolta, cara. Hoje em dia é tudo mimimi, porque não se pode falar nada. Cara, tu vai nos anos 60, 70, cara, tinha a ditadura militar, que era o outro grupo que não podia falar nada. Então, assim, existia uma censura de Estado e não se podia falar nada também. Só que a questão não se podia falar nada de política institucional. Né? Não se podia falar também. Não só disso, né? Porque você não podia fazer, às vezes, sexualidade que tinha censura. Tinha um moralismo forte. Tinha um moralismo forte também. Embora o grande, né, marco seja não podia criticar a política e tal, mas também existia um moralismo. E se lutava, e se fazia, e se acabava preso também. Eu acho que vale a pena você perceber, assim, é isso, eu quero fazer esse humor militante e tal, porque hoje, pra mim, o Léo Lins faz um humor que é militante, assim, militante desse combate ao politicamente correto e tal, e que não é melhor nem pior, mas é uma linha de comédia, pra mim, que tá muito clara. É o que o VR falou, tem gente que usa isso, nem sei se é o caso do Léo Lins, que, enfim, que é um cara que sabe o que faz, é um excelente comediante e tal, conhece as ferramentas e tal, se apresenta bem no palco, mas assim, a gente vê muita gente que se aproveita dos temas pra repercutir, né? Sim. Sabe que vai repercutir e aí solta uma piada no Instagram, né? No TikTok, a gente vê isso direto, né? Muita piadinha que não tem nada, que a piada é horrível, só mal construída. Só pra surfar na onda, pra fazer um barulho é. ali, ser visto e falado e comentado, né? Sim. Então, isso que, assim, a pessoa que sobe no palco, às vezes, e não tem essa noção... É pensar de fato o envolvimento que ela vai ter com aquilo, porque não é só o seu limite que tá em jogo, né? Isso que eu comecei falando aqui e trago de novo. É pensar o limite das pessoas que estão ao redor. O Paulo Carvalho conta uma história pra mim, que uma vez ele foi com o Comedy Pé, que era uma época que o Comedy Pé tava bombando muito, tal, e um dos lugares que eles foram fazer show, sem saber, assim, né? Saiu de um lugar, ia pra outro, tal, era tipo o Hebraica, que é um clube judeu, e tinha piada de... um negócio de judeu e tal, e isso ficou um climaço, assim. Porque é isso, assim, pode ter sido feito no clube anterior e nesse já pegou mal. Sim, Então, os limites também variam muito. O limite já é outro, né? Cara, mudam de um canto pro outro, assim. Então você tem que ficar atento a isso, pra onde você tá chegando. Tem um aluno nosso, Felipe Atier, né, que ele ama o humor negro, humor sombrio, humor ácido. Essa hora, se eu falei humor negro, comecei falando... Desculpa. Cancelaram, tal. Mas a desculpa é sincera, não? Claro, muito sincera. Sempre sincero. Eu sou sempre sincero. Sincero. Desculpa, todo mundo que se ofendeu. Olha os olhos dele, humor negro, não vou mais falar a expressão humor negro. E aí o Atier tava falando, cara, fui fazer minhas piadas e um público só de idosos, ninguém riu, ficou Até os dois morreram, né? Ficou um silêncio. Eles não escutaram, né, cara? Porque, cara, é isso, muda. Às vezes o público gargalha num momento. Mas, cara, que show foi esse? Onde ele foi fazer esse show, cara? Asilo? Pode crer, né? Cara, a festa do vovô. Pior que não foi isso, cara. Ele falou assim, se eu não me engano, foi no Comédia Sem Lei, que o chamariz já é fazer só piadas de humor negro. Mas só que os velhos foram fazer Também, também. cara, só aqueles velhinhos. Só que ele falou que vai tava tudo. meio naquele clima catacorno. Entra um velho e traz outra, não sei o quê, vamos ver qual é a peça e tal. Se você é velho e trouxer outro velho... Você vai pagar um quarto. Então, cara, é esse cuidado e não se abater também. Porque se você... Né, lá na guilda, no nosso Instagram, tem vídeo do Jason Nick, né? Citando ele novamente. Ele sai puto do show. Ele sai puto do show, porque as pessoas não acharam tudo uma merda, não riram nenhuma piada. E ele só vai nesse lugar, assim, extremo. Então, cara, isso pode acontecer com todo mundo. Assim. Essa coisa da repercussão é engraçado. É a piada que busca as palmas, né? A gente já falou disso algumas vezes também. Né?
Pô, a piada é boa, tem que ter risada, né? Mas tem um tipo de piada que o cara busca ser aplaudido, né? Não, e que tá virando cada vez mais comum, né? Do que eu já vi muito humorista usar o recurso do aplauso pra não ficar em silêncio, a plateia, que ele conta a piada dele, não funcionou, ele... e fora Bolsonaro! Isso aí. É isso, o cara, pô, ninguém aplaudiu a piada, aplaudiu o posicionamento político dele. Cara, uma vez eu vi isso, eu ouvi o Steve Martin falando isso, ele falando, eu não gosto de fazer piada política porque... Quando você faz, você perde metade da plateia. Ele falando isso, e é um posicionamento justo e tal. Quem somos nós para falar mal do Steve Martin? Eu até acho que não precisa. Acho até que você pode se posicionar através do humor. Mas o que a gente vê muito, sobretudo do lado da esquerda, né? Embora tenha da direita também, é isso. Uma piada que é só... É a bengala política. É a bengala. É a bengala política. Porque a piada política ela pode ser engraçada também, mas ela pode ser só o seu jargão pra ser aplaudido. E a gente, na Globo, a gente viu muito isso, né? A gente pegou uma época na Globo em que tinha muito essa preocupação de fazer a piada que estava do lado certo, né? Isso. A gente ouvia muito isso. Não, tem uma capa com o Márcio Smelling, né? Falando assim, eu faço a piada do lado certo. Agora, quem definiu pra ele qual é o lado certo? Quem foi a entidade que Não, e a gente ouvia, assim, e é engraçado, quando você vê aquele filme... Rock 3. Não, tem um filme sobre o riso dos outros, Sim. que é um documentário e tal... E aí, nesse documentário, quem não viu, vale a pena ver, acho até que tá no YouTube disponível. Ele entrevista pessoas que são contra essa ideia de um humor do bem e pessoas a favor, todas elas com bons argumentos e tal. E aí, Cara, esqueci completamente o que eu ia falar. Me perdi completamente. No riso dos outros, tem as pessoas que vão falar do humor do bem e as pessoas que vão falar do Me perdi. Mal. Tudo bem, Esse foi o humor do mal. Né? Acontece. Vou ver se é um limite. Você chegou à memória. Você chegou ao seu limite. Você chegou no limite. Mas uma coisa que eu acho interessante, né? Porque assim, a gente como humorista, a gente entende, tem essa compreensão dos vários tipos de humor que circulam, mas particularmente a gente tem os nossos limites. Assim, eu não vejo a menor graça em certas piadas, assim, que ultrapassam certos limites, por mais que ela pode ser engraçada assim, num círculo pequeno, meio ironizando alguma coisa e tal. Mas o cara subir no palco e fazer essas piadas, às vezes não me pega, assim, sinceramente. Eu tenho meus posicionamentos políticos também e tal. Eu só acho estranho colocar esse cara quase como um inimigo da sociedade, visto que no Congresso, por exemplo, né, tem políticos que defendem a mesma coisa e estão ali e são votados pra isso, e não são cerceados. Sim. Então, assim, é meio estranho o lugar da comédia, às vezes, tá ganhando uma importância maior do que da própria política. Não, era isso que eu ia falar. Justamente que aí você vê no Riso dos Outros, nesse filme, e o que a gente ouvia na Globo, assim, a risada parecia ser secundário, né? O que é muito forte nesse argumento, e óbvio, né? Tem comediantes que defendem o politicamente correto, que são hilários, que são muito engraçados, que usam isso de maneira genial aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Dá pra fazer humor politicamente correto muito engraçado. Mas o que a gente ouvia e o que a gente lê de algumas pessoas é assim, não importa tanto ser engraçado, não importa tanto ser hilário. O que importa é a mensagem ser a correta. Não. Olha só, o que tem que ser hilário, tem que ser engraçado. Se você quiser fazer isso também mandando a mensagem que você concorda, ótimo. Isso. Mas, assim, o ponto primeiro tem que ser a graça. Claro, até porque, cara, a chance de você buscar o hilário e não seja é muito grande. Sim. Se você já abre mão de partida de ser hilário, cara, aí ferrou. Aí que já não vai ser mesmo. No final a gente vê um monte de gente prestando desserviço ao humor, né? Cara, um monte de gente no fundo é isso pseudamente mesmo. humorista, mas que tá só E aí você com tem... serviço mal prestado. Mas hoje a comédia tem um boom disso. A gente viu isso lá na Globo, né? Eu tive o desprazer de trabalhar com colegas assim, falo exclusivamente por mim. Eles não gostam de comédia, eles odeiam comédia. Eles são escritores de outras coisas que pararam na comédia porque não conseguiram emprego em outras coisas. Então o que eles vão fazer? Ser messias da comédia e resgatar pessoas para a verdade deles. Então eles ficam... Esse humor messiânico, né? De você ficar... Não, a nossa palavra da verdade vai chegar através disso. Só que, cara, não é assim. Se fosse tão simples você saber qual é a verdade, né, das coisas, assim... Não, e a comédia não tem essa força, né? Não tem. E aí exatamente. tem um pouco essa ideia, né? Não, mas o comediante tem a força de ser um porta-voz da sociedade. O Seinfeld discorda disso, né? Ele já disse várias vezes, falou, olha, eu nunca vi um show de comédia e mudei de opinião. Nunca vi um stand-up e falei, caraca, realmente eu tava errado. No fundo, você vai pra reforçar a sua ideia que você já tinha, né? Uhum. Mas as palavras machucam. Eu não entendo que machuque. Desculpa. E é sincero. Eu entendo que machuque. Eu acho
que as pessoas, né? Mas as pessoas têm que entender que você chegar em casa e mandar a sua mulher tomar no cu não é igual você mandar um espectador da sua plateia, cara. Porque ali você tá num pacto teatral cênico. Que é isso, cara. Acho que a discussão As basicamente pessoas não é entendem essa, isso, cara. Assim, porra, é outro lugar, sim. cara. Igual ele falou, o humor não aleja, né, cara? Eu vi agora recentemente, eu não vou lembrar quem era, um comediante fazendo show no stand-up, e aí levanta uma mulher. Ele tá num comedy, levanta uma mulher e um cara, assim, um casal que tá indo embora. Aí ele resolve meio que zoar, aí ela fala assim, tipo, como você se atreve, né, a ficar falando isso, né? Aí ele fala assim, pô, tipo, num comedy, né? Que é o que você falou, cara, o cara tá dentro de um... Como você se atreve Agora, a fazer e aí piada com um isso? debate que a gente vai ter que ter cada vez mais, que é aí que eu acho que vão os limites do humor, é porque também os limites do comedy com a internet são extravasados sempre. Cara, exatamente. Então o cara tá passando Reels, tá passando o TikTok dele e tá a comédia, a piada que o cara fez. Aí fica assim, por que esse cara tá falando? Aí viraliza e tal, porque era uma coisa muito restrita que hoje a gente tá tirando. Eu não sei se deveria tirar também, cara. Deixa essa porra lá, pra que tu vai botar um trecho mais polêmico? Porque as pessoas querem usar justamente pra viralizar o trecho polêmico. Só que esse é o que dá merda, né? Claro, porque aí é o que você falou, pô, fiz um show, todo mundo riu daquela piada. Só que aquela piada chegou naquele grupo, por exemplo, que não vai rir. Exato, vai chegar, que não vai rir, vai chegar. Exatamente. Por isso tem piada que é melhor deixar no comedy, cara. Não tira do comedy. Não vale a pena, cara. Piada que é melhor deixar no cérebro. Ou no intestino, fica lá, larga lá. Não vale. Não devia ter chegado ao cérebro. Já que chegou, deixa lá. Exatamente, Mas mal digerido. E aí eu vou defender uma outra teoria de como tudo tem limite mesmo, tal, e assim, e se acostume, porque vai ter limite sempre. Que eu vi um vídeo do Léo Lins, até postei ele lá no nosso Instagram também, falando que ele não faz piada escatológica. Então, assim, nota assim, o cara faz piada, aí ele até brinca assim, mas você prefere piadas de assassinatos de bebês? Ele prefere. Prefiro. Não gosto de piada escatológica, então todo mundo tem assim, e isso não significa do tipo, nossa, prendam quem faz piada escatológica. Mas assim, não gosto. Todo mundo tem algum limite. Vocês têm qual o limite, assim, que vocês falam assim? Cara, pra fazer, não tô falando pra... Meu limite é a discussão. Eu não tenho a menor paciência e saco pra ficar depois discutindo. E assim, além de tudo, além de não ter paciência, não é o tipo de humor que eu tenho mais facilidade em fazer. Eu gosto muito de fazer humor, pelo menos o que eu faço é muito mais observações minhas sobre situações, sobre manias, sobre o comportamento do ser humano. Então, assim, eu trabalho com humor há mais de 25 anos, assim, eu já fui processado, né, por piadas que eu fiz, mas não eram por politicamente correto, era porque, de fato, talvez tenham ofendido a moral, né, da pessoa. Mas, assim, eu nunca tive, não sei se interesse, facilidade, não tá ali nos temas que me cercam quando eu vou escrever alguma coisa. Eu gosto muito mais de ir pro lado do comportamento das pessoas do que pro lado da polêmica, tentar a audiência meio barata, né, de preciso chocar, preciso, ou então o que vocês falaram, preciso catequizar alguém, preciso doutrinar. Eu nunca tive essa pretensão na minha vida, então dificilmente isso pra mim foi um problema. Mas podia ter dado problema em algum momento pra você mesmo com uma piada simples, às vezes, de observação. Já pensou? Cara, eu não sei. Não sei se eu escrevi já bastante coisa, pode ser que sim, não, mas assim, a princípio... Cara, não sei se vocês lembram, lá no Zorra, quando a gente escreveu um sketch que a dentista assaltava a paciente, né, que era uma metáfora pra dizer que eles eram careiros e tal, que roubavam as coisas. Cara, o sindicato dos dentistas entrou com um processo. Sério? É verdade. E é que sim, cara, é uma bobeira, assim, entrou. Eu acho legítimo entrar também, que seja ofendido, aí a gente tem que torcer pra gente continuar vivendo um tipo de sociedade que seja lúcida e que não dê a vitória. Sim, entrar na justiça todo mundo pode, só não pode ganhar, né? O problema, cara, é que, assim, esse teu exemplo, ele é o exemplo que ilustra essa chateação que a gente tá falando. Porque é uma piada de cotidiano, né? Pô, você podia ter feito, sabe? Podia. Por exemplo, eu me lembro quando começou... Aliás, puta, vamos de novo cair na... O exemplo que eu vou dar é exatamente de dentista. Pronto, prevejo merda chegando. Porque, cara, você lembra do Dentista Mascarado? Lembro. Né, que foi infelizmente um grande sucesso. Grande sucesso do Adnet. Cara, os dentistas estavam loucos, cara. Olha como é que retratam os dentistas. Eu, falei, cara, eu nunca trabalhei mascarado na minha vida. O cara, ele precisa ter... O personagem precisa ter uma profissão. Sim. Pode ser dentista, pode ser veterinário, pode ser contador, pode ser alguma coisa. Ele era dentista. Podia ser outra coisa, né? Cara, não fazia diferença. Os caras ficaram loucos, cara. Olha como é que estamos sendo retratados. Cara, o cara era um dentista. Era um dentista, né?
Pô, os advogados, a Globo vem batendo e advogados acertam. Acho que eles estavam reclamando porque o Adnet fazia mal. A série era ruim. Ser. Cara, mas essa era a melhor reclamação da série. Os caras tinham que você fala, pô, que merda, não? Demorei tanto pra ver um dentista retratado e fizeram logo isso. Bom, sim, e você tem alguma coisa assim que você... isso não... Cara, assim, piada escatológica também, eu tô com o Léo Lins nessa aí. Embora não esteja com ele do resto, mas, sim, piada escatológica não acho nenhuma graça. Não tenho tanto desprezo quanto o nosso colega Haroldo, né? O nosso quinto Beatle aqui, que a gente sempre menciona. Sim, morreu e mais... Cara, e piada de... Cara, de pau grande, pau pequeno também, cara, isso me dá tristeza no coração. Alguns temas como corno, aqueles trocadilhos antigos, né? Aquilo... Acho que já trocadilho, assim... É possível encaixar bons trocadilhos. Mas eu não acho que aí não entra muito na categoria do limite. O trocadilho acho que sim, Não, tô dizendo assim... Cara, não, mas pra algumas pessoas é um limite. Eu conheço gente que odeia, assim, fica puto. Mas aí é limite? Mas cara, assim, você não gosta por conta de... Não é mais uma coisa tipo... Sim, é outro tipo de limite, né? Não, mas não é isso que eu ia dizer, não. É porque tem gente que se acha intelectualmente atingido. Do tipo assim... Só uma merda, já tá me chamando de... Igual, cara, quer ver? Tem gente que não é... Por exemplo, piada de escatológico, cocô, não sei o quê, não me ofende pela nojeira. Não tem nojo de nada. Se tiver comer um pó de merda, eu vou. Desculpa, você. Mas a piada eu nunca ouvi. Mas é sincero. Desculpa, gente. O episódio se chama Desculpa. Olha os olhos dele, olha os olhos dele. Desculpa, os olhos estão marejados. Minha questão não é essa. Minha questão é que isso ofende minha inteligência, cara. Isso é piada que eu fazia no colégio com... Sim. Se eu faço com meu filho, piada de peito, sabe? Sim, assim. eu faço também. Aí, porra, tu paga um show pra ver o cara fazendo piada que eu faço com o filho de 7 anos. Aí, cara, não dá, cara. Entendeu? É nesse lugar que eu tô falando. O cara fica aviltado. O cara fica assim, não, tá de sacanagem, cara. Não, mas aí não é... Mas o que eu digo é mas nenhum sindicato dos cocôs vai te vai adorar, porque não tem mais ninguém. Os laboratórios de monetização. Tá aí uma categoria que ainda não se manifestou, né, cara? Não, fica aí a aí, dica. Fica a dica aí, Você fala, Aragão. Não, cara, eu tava tentando ver que discussão, porque eu não tenho limite, ele não tem limites, né? Eu não tenho limite, mas também tenho vários outros. Talvez não tenha chegado... Cara, eu não tenho um limite muito temático, não. Não, sabia? Eu tenho um limite mais, assim, do viés da piada. Tem vezes que, assim, é um tema que é legal, mas a pessoa faz de um ângulo que eu fico meio... Mas eu acho assim, eu acho que no fundo é porque a gente tem muito comediante ruim, né? Então, assim, essa discussão, ela fica um pouco poluída, porque às vezes as coisas são ruins, de fato, né? Mas, assim, o Ed Murphy no Comedians in Cars com o Seinfeld, ele fala isso. Ele falou, quando a comédia é ofensiva mesmo, cara, ninguém ri. Sabe? Então, assim, quando você vê que a coisa de fato é uma ofensa gratuita, isso pula aos olhos, né? A parada não funciona, simplesmente não funciona, né? Fica constrangedor, né? O que a gente vê é um tema... por exemplo, né? A Vida de Brian, né? O filme do Monty Python. Cara, as pessoas se sentiram muito ofendidas. Foi proibido em não sei quantos países. Em vários países, exatamente, foi proibido porque, brinca com Jesus. As pessoas confundem o tema com a piada, né? Às vezes o tema é um grupo marginalizado, um grupo pobre, um grupo oprimido, ou Jesus, religião, mas a piada não é essa, né? A piada da Vida de Brian não é essa. Não. Só que, assim, ao mesmo tempo, estamos numa crise de ironia, né? As pessoas não entendem mais ironia. Não né? entende, cara, é absurdo e tem gente isso. que, assim, a discussão ela vai mais. Porque, assim, você pode provar para a pessoa, por A mais B, que você não está mal retratando Jesus em determinada piada, ou música, ou o que quer que seja. Não interessa. Só o fato de ter ali, o cara vai te dizer, é de respeito. Então essa discussão, ela já acabou, cara. É Nath morta. Você não tem mas como... tem um pouquinho além, né, desse debate que eu concordo com vocês, mas tem também uma possibilidade de ir além, que não é só isso, que existe um ramo da comédia que é o humor ofensa, ser ofensivo mesmo. E mesmo assim, ser engraçado se você faz o público certo, tá disposto a ver aquelas ofensas. E mesmo assim é possível também. Eu posso fazer um set de ofensa engraçado. Bom, tanto que tem Cara, eu concordo. Dá pra ser engraçado. As fritadas, né? Eu acho que o que eu fico mais puto é assim, se eu resolvo fazer uma piada sacaneando Jesus, aí o cara ficou puto. Porra, beleza, lá. Ficaram putos. Agora, se eu faço uma piada que não tá sacaneando Jesus, tá sacaneando a burocracia, e alguém vem reclamar. Sim. Chegou no ponto. A gente fez um no Zorra também, lembrando novamente, que era Os Novos Segredos de Fátima, que não era uma piada com Nossa Senhora de Fátima. Era falando... atualizando, né? Quais seriam os segredos e um era sobre a Operação Lava Jato. E a Nossa Senhora acabava sendo levada pela polícia
Por quê? Hoje em dia era dizendo assim, quem sabia segredos ia preso. Podia ser qualquer coisa, não precisava ser a Nossa Senhora. Sim. Né? A coisa, desculpa o termo da palavra coisa, podia ser qualquer... Desculpe, não chamei Nossa Senhora de coisa, por favor. As pessoas foram pra porta da Globo protestar, foram pra porta. Sorte que as pessoas são burras, de fato, não entendeu? Eles foram pro jornalismo e não pra porta do humor. Né? Mas assim, é difícil perceber, porque essa nem era com a Nossa Senhora a piada, ela nem era a questão, mas apareceu Nossa Senhora, as pessoas ficaram putas. Mas as pessoas, assim, o homem médio, né? A pessoa, o cara não tem esse entendimento. Não tem esse entendimento. Ele viu que o ídolo dele, ou quem quer que seja, ou a entidade religiosa tá retratada ali, pronto, não pode falar. Ele acha que não pode falar. Mas é porque algumas religiões, inclusive a própria menção já é um pecado, né? Vide que você não pode fazer um desenho, né? Igual foi no Charlie Hebdo. Você não pode fazer um desenho do profeta Maomé. Então é muito também como as pessoas, às vezes, a menção é suficiente. É um problema absurdo, assim. Então por isso que eu falo assim, cara, o comediante que começa o princípio dele, sou um comediante sem limites, amigo, vai ser só derrota sua carreira. Tristeza, decepção, amargura. Tem dinheiro? Tá com o VGL bacana aí? Vou te impor um caminhão de limites o tempo inteiro, cara. Você não vai poder fazer... Cara, fora que hoje, cara... Ó, vou citar duas coisas recentes que aconteceram comigo. Já perdi uma conta do TikTok e já fui parar na delegacia. A conta do TikTok, eu nem sei direito como eu perdi, porque eu quebrei regra, aparecia arma na parada de comédia. Não podia mostrar arma, eu nem sabia, não li o regulamento, que eu não li porra nenhuma. Não podia aparecer arma. Então assim, não era uma arma falando de violência, era uma arma. Não ia ser uma arma. Não pode aparecer arma. Então assim... São limites, às vezes, bobos até, igual a gente falou, esse do dentista e tal, que estão ali e a gente nem sabe. E a outra da delegacia, eu fiz uma piada de padre, um padre fez uma denúncia da delegacia e foi parar na delegacia. Então, assim, cara, são coisas que, às vezes, você nem espera, cara. Vem quando você nem... São limites bobos, às vezes, assim. Ah, não pode falar palavrão. Hoje é muito comum, os vídeos vêm tudo com censurinha e tal. Então, a gente já vive... uma sociedade com muitos limites e tal, e às vezes a gente acha assim, eu não tenho limites e tem. Se você não tem, vai mudar. Isso. Você vai ter o tempo inteiro de limite, cara. Ainda mais vai fazer a gente tem um módulo na Guilda de Comédia só sobre empresa. Cara, eu tava agora escrevendo junto com uma aluna nossa são públicos, mas são os institucionais, digamos assim, pra empresa. Cara, e tem aquela parte assim, yes e no. O no, assim, não pode, tu fica pensando assim, não pode nada, cara. É no, cara, assim. O advogado não trabalha também. Cara, assim, preguiça. E é isso, assim, vai ser o tempo inteiro. Então, se você quer ter seu público, você vai saber, vai ficar dentro daquela coisa, já vai falar a linguagem do seu público. Com o tempo, o teu público vai te moldar. Eu acho que, a gente falou dessa coisa messiânica, cara, eu acho que o público influencia mais com o tempo o humorista do que o humorista influencia o público. Sim. Ele começa a perceber, porra, meu público... Mas é um encontro dos dois, né? Assim, um encontra o outro. Isso, mas as pessoas nunca pensam nesse outro movimento, né? Sim. Tanto que a gente testa piada, né, no stand-up pra isso, né? Vamos ver o que as pessoas rirem. Então você tá sendo influenciado pelo público, mas... não, isso aqui eu vou cortar porque eles não riram. É meio isso, gente. Então, busca o seu limite. Essa é a nossa mensagem. Encontre o seu limite. Você vai encontrar. Você vai encontrar. Então ele vai te encontrar. É melhor você encontrar ele do que não pra esquina ele te encontrar de Paulo. Sabe que é aquela brincadeira que é assim, direitos humanos, é um cacetete, né? Qualquer hora vai ser o limites do humor. Exatamente isso, gente. E vem aí nosso episódio sobre politicamente correto, que é diferente de limite do humor, hein? Vamos falar isso. Ainda vai ter será? isso? Claro. Pô, peraí, cara. Quando é que mas esse me avisa que esse eu vou conseguir. Esse eu consigo atestar. Do limite do humor, vamos fazer um episódio. Se você gostou desse episódio, comenta aí que você gostou desse episódio. Né? Vamos faturar, velho. Fala aí do nosso curso agora. Vamos lá, então compra o nosso curso, né? Desculpa já por tudo que foi dito aqui hoje, mas a gente concorda com todo mundo, tá? Esquerda, direita, centro, qualquer coisa, cara. O importante é você aprender a fazer piada com técnica. Tá? Até pra você errar no seu limite, você tem que saber a técnica pra você fazer sua piada. Então, guildadecomediantes.com.br, entra lá, você vai ver os módulos do nosso curso, são mais de 80 aulas gravadas, mais de 45 horas de gravação. Se você me mandar um WhatsApp dizendo ouça o podcast da Guilda, quero um desconto, te mando um desconto de cupom de... Ih,
e te manda um cupom com 10% de desconto. E se inscreva no nosso canal no YouTube, que a meta subiu, hein? 20 milhões agora, hein? 20 milhões até o fim do ano, até o fim desse ano. Indica, você que tá ouvindo, indica para 200 mil pessoas que a gente bate a meta até o fim do ano. Não, lembrando... Já temos quase 300 inscritos, hein? Falta pouco. Quem indicar o nosso curso para 200 mil pessoas ganha 10% de desconto também. Tá bom. Eu sei que tá de graça. Aqui no grupo. Eu não tinha nem combinado com vocês isso. Mas quem indicar para 200 mil pessoas pode pedir 10%. Vamos dar 20, vamos enlouquecer, cara. Baco, chama 20. Baco aí, Tá bom. 20? Tá bom. Gente, seguinte, tem a assinatura, o plano de assinatura lá do nosso podcast, que é R$10 por mês. E toda gravação tem uma aula extra, né? Uma pílula de conhecimento extra. Nesse episódio aqui, eu vou gravar pra vocês que acham que isso... Eu vou gravar. VR só reclamando. VR reagindo a comentários da Guilda. Uma microaula do VR balançando a cabeça. Cara, mas isso é um vídeo que eu tenho um dia vontade de fazer pra Guilda no nosso Instagram, é só reagindo a comentários assim. Mas eu vou botar pra vocês não acharem que isso é um debate atual, porque o jovem, né, ele tem... isso é mimimi das novas gerações, pra você ver que não é. Eu vou fazer um vídeo reagindo e mostrando cartoons do Jaguar. Você vai ver. Você acha que o Léo Lins é pesado? Você não sabe nada de comédia. Eu vou mostrar pra vocês cartoons do Jaguar. Vou comentar e você vai ver coisas que circulavam na época que estavam uma merda absurda pra você não achar que é só o humor atual que dá merda. Porque antigamente já dava merda, então você vai ter contato com o humor dos anos 60 e 70 no seu limite mais tênue. Tá bom? Então assine aí R$10, essa vai ser a aula extra. Nossas despedidas. R$10 é pra você ver o conteúdo todo, tá? De todos os episódios, não é só pra esse episódio não, tá bom? Muito obrigado, foi um episódio que eu adorei participar, gente. Tema muito legal. E quando for outro, você me avisa aí com antecedência. Pode deixar. Como é que eu vou faltar? Pode deixar, André Bolsinhos. Muito obrigado, eu gostei de conversar com você, Vinícius, sobre esse assunto e acordar o VR aqui chutando ele por baixo da mesa. Obrigado aí, até mais, pessoal. Gostei que você não foi nem mencionado pelo Bolsinhas, Aragão. É que o Aragão falou um pouquinho, mas não muito, então eu não sabia muito bem como. Injustiça Ele não quis se total. comprometer. Injustiça. Eu coloquei aqui minhas opiniões de maneira assertiva, viu? Você foi mais assertivo do que eu imaginei até, Aragão. Tá bom, eu sou assim, né? Eu sou essa pequena pessoa que surpreende. Eu vi nos seus olhos. Obrigado, foi um prazer. Valeu, gente. Se você não está no seu limite, aproveite para maratonar. Você chegou, eu tenho certeza que esse episódio vai surpreender o VR, vai ser o nosso episódio com mais audiência até Eu não agora. duvido nada. Então se você Aí você vai querer repetir esse episódio. Exato. Com convidados, Léo Lins, por aí vai. Então, se você quer conhecer mais da Guilda de Comediantes, talvez vale a pena você voltar nos episódios anteriores e ver que a gente já falou de outros temas também. Se você caiu aqui nesse episódio, vá no nosso site também, guildadecomediantes.com.br. BR não, BR. Beijo. Valeu.